a nossa doutrinária. Vamos fazer nossa prece de abertura. Eu peço a todos que elevem seus pensamentos a Jesus. Amado Mestre Jesus, nossos agradecimentos ao Senhor, Pai, por estarmos aqui mais uma vez nesta casa de oração, em busca do conhecimento, em busca da paz, em busca da nossa saúde integral. Que todos nós, encarnados e desencarnados, aproveitemos esse momento e que possamos incorporar os ensinamentos que o nosso irmão palestrante, nosso irmão Marcelo, nos trará na noite de hoje, e que façamos as devidas reflexões e que busquemos, Pai, em cada dia de nossas vidas, colocar em prática tudo que temos aprendido do Evangelho, das leis de Deus. Que a nossa conduta seja direcionada, né, sempre na direção do bem, da paz e da caridade. E os vossos mensageiros, sob a coordenação do irmão José Petitinga, envolvam o nosso irmão Marcelo em vibrações amorosas e muita luz, para que ele possa nos trazer a mensagem edificante da noite de hoje, com toda a clareza, com toda a objetividade necessárias para o nosso entendimento. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Pai, de todos os males. Que assim seja. Então, meus irmãos, minhas irmãs, mais uma vez temos o prazer aqui de receber nosso irmão Marcelo Martinho, que é trabalhador espírita na cidade de Feira de Santana e que vai nos trazer uma mensagem muito importante, cujo tema é o fanatismo, né? Infelizmente, na sociedade em que vivemos, existem muitos casos, né, do fanatismo e nos seus diversos aspectos. E Martinho vai nos trazer a sua mensagem, o seu esclarecimento na noite de hoje. Meu irmão, por favor. Meus irmãos, que a luz do Mestre Jesus nos envolva hoje e sempre. Conforme nos relata o Evangelho, quando Jesus estava na terra, ele foi abordado pelos apóstolos com um questionamento interessante. Mestre, estão dizendo que você expulsa os demônios porque você é o mestre dos demônios, é o rei dos demônios. E Jesus respondeu: como pode Satanás se voltar contra Satanás? Um reino que se volta contra si mesmo perecerá. Mas vejam bem, Jesus passou 3 anos curando pessoas, alimentando pessoas, dando esperança a pessoas, não cometeu nenhum ato de incitação à violência, e foram dizer que ele, que era um homem que
acalmava a tempestade, andava sobre as águas, fazia o paralítico andar. E teve gente para dizer que ele era o demônio. A primeira reflexão que eu faço sobre isso para nós cristãos, nós espíritas de 2000 anos depois, meu irmão, Jesus foi chamado de endemoniado e você fica ofendido quando alguém te chama de endemoniado? Ah, ele está me desrespeitando, ele está dizendo que a minha religião é a religião do demônio. Eu estou aqui triste. O primeiro cristão a ser chamado de endemoniado foi Jesus. E aliás, se Jesus merecia a peste de endemoniado, então eu não sei mais o que é que eu sou. O primeiro ponto é esse. O segundo ponto é: como é que me chamam de endemoniado porque eu dou cesta básica, eu dou passe, eu faço evangelho no lar, e o povo fica me chamando de endemoniado? Meu irmão, Jesus andou sobre as águas, curou leproso, curou hemorraíza, alimentou o povo e era chamado de endemoniado. Você é melhor que Jesus? Então a primeira lição: não fique ofendidinho quando alguém achar que você é o Satanás encarnado. Eu, como espírita, tem muita gente que quer ver sua religião respeitada porque se criticarem ele, porque ele fica ofendido, porque não estão me respeitando, porque não estão me tolerando, porque o padre diz que eu sou Satanás. Eu estou tranquilo. O padre pode falar o que ele quiser. Me chamando para comer na quermesse, está tudo bem. Não tem problema. Não tem problema. O primeiro acusado de endemoniado foi Jesus de Nazaré. Então por quê? Por que a teoria que Jesus era um endemoniado? Porque ele não seguia os preceitos de Deus. Lavar as mãos antes de comer, não trabalhar no sábado, andar com gente de má vida. A mitzvah, que está no Talmud judaico, tem 613 mandamentos, além daqueles 10. Como diríamos nós hoje, Jesus não era muito católico, então só podia estar endemoniado. Ainda tinha aquele penteado que era o nazireu, que não era o penteado muito popular. Jesus foi chamado de endemoniado por puro fanatismo religioso. Chegou ao absurdo, porque é um preceito bíblico, de ser respeitado o sábado. Vejam o que é o fanatismo religioso. O indivíduo, o paralítico ou cego, acho que foi o cego, estava ceguinho lá há 30 anos. O do tanque de Siloé, por exemplo. Mas acho que no caso do sábado foi o paralítico. Paralítico lá há 20 anos, 30 anos, a vida toda. Você vai lá e faz um paralítico andar na porta de uma sinagoga. E o sinagogo, o sacerdote, o homem de Deus, o que é que fala? Você não podia fazer isso no sábado, não, é proibido. É isso. Um encantamento com o milagre, com a cura do paralítico, não existe. O que existe é,
Não, está errado, não podia fazer no sábado. E o fanatismo religioso quase sempre é hipócrita. É para inglês ver. Jesus sabia disso. Jesus sabia o que estava dizendo. Quando ele olhou para o sacerdote e disse: hipócrita, qual de vocês que uma cabra caindo num buraco no dia de sábado, vocês não vão resgatar? Ele sabia. Sabe por que ele sabia o que ele estava falando? Porque os sacerdotes que estavam apedrejando a mulher adúltera e que recriminaram Jesus porque eles estavam andando com a prostituta Maria Madalena. A Amélia Rodrigues conta isso. Sabe aquele dia que Jesus foi repreendido porque Maria Madalena foi limpar os pés dele? Como é que você deixa essa mulher entrar na minha casa? Aqueles sacerdotes eram todos, quase todos, fregueses dela. Os mesmos homens que condenam a prostituição são os mesmos homens que usam. O fanatismo religioso quase sempre é hipócrita. Jesus sabia disso. Por isso que quando eles foram apedrejar a mulher adúltera, ele disse: atire a primeira pedra quem tiver sem pecado, porque todo mundo tinha amante. Mas eles queriam apedrejar, porque uma das facetas psicológicas da intransigência é esconder o seu erro. Você critica para se acabar o político corrupto, mas está doido para ter uma boquinha. Né? É um ladrão, é um sem vergonha, mas o verdadeiro problema é que você não faz parte do clube. E aí critica. Os políticos não fazem isso o tempo todo? A mulher recatada, vestida dos pés à cabeça. Quando vê uma menina de mini saia, é uma agonia. Por quê? Porque ela não tem as pernas bonitas daquele jeito e ela não tem coragem de sair por aí andando de mini saia. Porque a humanidade vive tentada no vício. Então, critica o vício rigorosamente, porque tem vontade de fazer e não faz. E os líderes frequentemente fazem e criticam para esconder a sua falha. Não, eu te vi lá no prostíbulo. O que é isso, rapaz? Eu fui o primeiro a apedrejar a mulher. Está me estranhando? Não, você estava andando com fulana. Que é isso, rapaz? Eu sou sacerdote. Me respeite. Eu sou o primeiro a pregar contra. Se aparecer aqui, eu mando matar. De noite, mais tarde, ou quando todos os gatos são pardos, ele vai lá, visita. Pronto. Então, a primeira versão que Jesus enfrentou do fanatismo religioso de todos os tempos é a hipocrisia. Vejam só existe que eu lembre 2 momentos em que Jesus foi duro no Evangelho, em que Jesus pegou pesado. Foi quando ele entrou no templo de Jerusalém e estavam vendendo as coisas, e foi quando ele chamou os sacerdotes de hipócritas, de sepulcros caiados, brancos por fora e podres por dentro. Jesus não foi duro com o ladrão que estava do lado dele. Disse: ainda hoje estará no reino do céu, porque o ladrão se arrependeu. Jesus não foi duro com o centurião romano, que era o representante do império.
Jesus só teve palavras ásperas para os sacerdotes. Por quê? Porque os piores crimes que aconteceram e que acontecem até hoje na face da terra são feitos em nome de Deus. Eu costumo dizer que os piores inimigos de Deus são os líderes religiosos. Vamos lá. Desde a pré-história, desde que surgiu o primeiro pajé, o contato com o sobrenatural é um instrumento de poder. Começa pela sociedade tribal. O pajé, o médium, ele ganha proeminência social. Os reis da antiguidade não saíam da guerra antes de consultar as pitonisas. Então o pajé, que é aquele que vê os espíritos e sabe onde a pessoa estava e diz para você, faz revelações para você, ele está assumindo um poder sobrenatural. E vocês sabem uma das coisas mais lindas do espiritismo, revolucionária, que os espíritas ainda não se conscientizaram, é a mediunidade sem poder. Porque a mediunidade, em todos os tempos, em todas as épocas da humanidade, é um instrumento de poder, dominação e exploração. Então, aquele pajé constituído em líder religioso, ele ganhava poder sobre a comunidade, ele mandava e era sustentado pela comunidade. Do ambiente tribal, quando se constituíram as cidades, se constituiu os sistemas religiosos. Os líderes religiosos também se baseavam em poderes mágicos, miraculosos, reais ou imaginários. E eles exerceram o poder sobre a sociedade, organizando a sociedade. Por quê? Porque o homem muito brutalizado, ele não entende a lei e a justiça. Ele só entende o instinto e o medo. Então, as primeiras organizações sociais humanas foram baseadas no poder religioso, porque a única coisa que podia disciplinar os homens era o medo de Deus. E os representantes de Deus fizeram as leis. Kardec esclarece que Moisés, ele fez aquela lei judaica em nome de Deus, porque se não fosse em nome de Deus, o povo não obedecia. Porque o povo era muito brutalizado. Em certa medida, a gente se sente muito civilizado. Eu vi o que é a humanidade quando a polícia entrou em greve. A gente não é tão civilizado assim. Né? Então, qual era a motivação dos 10 mandamentos? Meu irmão, não roube não. Roubar é feio. Você quer ser roubado? Não, então não roube. Não, não funciona. Não roube, porque a ira de Deus vai cair sobre você. E tu vai morrer estatelado na próxima esquina. Ah, como é que você afirma isso? Porque eu sou o homem de Deus e sei que você roubou semana passada. Como é que ele sabe? Porque ele é médium. É um paranormal. Rapaz, Deus conversa com ele. Se você roubar, uma onça vai te pegar. Deus vai te castigar. Eu não posso roubar não, porque senão vai dar ruim para mim. Veja como... E a humanidade até hoje funciona assim, mais ou menos. Nós estamos nos moralizando, né? Quanta gente segue a religião para as coisas dar certo na vida dele? Se você seguir a religião, seus negócios vão andar. Você não vai ser enganado.
Mas se eu não seguir, Deus vai mandar um Satanás no meu caminho, e alguém vai me roubar, um ladrão vai levar meu iPhone 4, custou R$4.000, Senhor, pelo amor de Deus, olha o meu iPhone, viu? Até hoje o homem tem essa psicologia. Então, os líderes religiosos também são humanos e utilizaram poder. Outro poder dos líderes religiosos é a ignorância. O que aconteceu? A gente vê já da tribo dos levitas. Os religiosos passaram a ser sustentados pela sociedade. Os médiuns, os religiosos, paranormais, eles passaram a não trabalhar. Das 12 tribos de Israel, os levitas não trabalham. Se eles não trabalham, eles fazem o quê? Eles estudam. Então, os únicos seres alfabetizados na sociedade judaica eram os religiosos. Estava todo mundo se matando de trabalhar para sustentar os religiosos e os religiosos estudando. Entendo a informação, eles usam a ignorância do povo. E como o povo é supersticioso, o povo quer se apegar em alguma coisa para ir contra as dificuldades da vida, se fez uma série de rituais e cultos. Não que os líderes religiosos acreditavam, mas que os líderes religiosos sabiam que o povo precisava de determinadas superstições, sinais materiais, sinais ritualísticos para serem disciplinados e dominados. Isso está descrito sobejamente no livro do grande Leon Denis, Depois da Morte. Ele começa um livro, a introdução do livro é uma peça literária belíssima, que infelizmente eu não decorei, não sei reproduzir, mas leiam. Mas durante o livro ele fala sobre a doutrina secreta. Em todas as épocas da humanidade, e ainda hoje, sempre existiu a doutrina secreta. Os líderes religiosos, eles são estudiosos. Eles sabem das coisas. Mas o poder deles, um dos fundamentos do poder, é a ignorância. Então, sempre existiu a doutrina dos sacerdotes e a doutrina do povo. Leon Denis e outros autores nos esclarecem, por exemplo, que vocês vão para o Egito Antigo e vocês vão ver o povo cultuando vários deuses, até animais. O gato era sagrado. Tem dezenas de múmias de gatos no Egito. Até hoje estão mumificados. Tinha uma pirâmide. Por quê? Porque o povo é ignorante. E o sacerdote sabia que ele precisava impressionar o povo. Mas Leon Denis esclarece: os sacerdotes sempre souberam a verdade. Eles sempre souberam que existe um Deus só, que nós somos espíritos reencarnados, que eles são exilados de capela e construíram as pirâmides alinhadas com as estrelas onde eles vieram. Porque quem construiu as pirâmides foram os sacerdotes. Os sacerdotes praticavam a mediunidade. Para você ser admitido numa escola de mistérios, você passar por testes terríveis, ser testado para ser aluno, sabiam curas espirituais, praticavam passes magnéticos. Os sacerdotes egípcios eram mais sabidos que os espíritas de hoje. Magnetismo, mediunidade, desdobramento, apometria, para eles era. Mas o povo não sabia de nada. Esclarece também sobre os hindus, sobre os brahmanes hindus.
Os brahmanes também tinham informação dos fenômenos espirituais. Praticavam a mediunidade, a dita feitiçaria, que é saber fenômenos sobre hipnotismo, sobre magnetismo, praticado até hoje nas igrejas. Os líderes religiosos, eles sabem hipnose. A maior parte das pessoas são sugestionáveis. Na maior parte das pessoas, se eu disser para ela que ela tem um demônio no corpo, o demônio aparece. Eles sabem disso. Eu sei, eu não sou mais sabido do que eles. Se aparecer aqui, tem essa fila aqui da frente. Se aparecer 4 pessoas endemoniadas, a quinta vai ficar também, meu irmão. Por sugestão. E ainda mais você bota aquela música alta, aqueles cantos repetitivos, aquela pregação, a pessoa quer acreditar que tem um demônio no corpo, porque é muito confortador para ela achar que o problema da vida dela é o demônio, e quando sair o demônio vai sair o problema. O líder religioso pinça a pessoa, usa o magnetismo animal dele, que ele sabe usar, focaliza o chakra frontal, olha nos olhos, manda energia, pronto, o demônio aparece. Eu, espírita, sei toda a técnica para fazer isso. Só que eu estudei o suficiente para ter medo do meu karma. Deus que me livre de ganhar dinheiro com o nome de Deus. Eu tenho vários defeitos, mas isso eu já fiquei traumatizado das passagens no umbral que eu tive nas encarnações passadas. Os tempos que eu usava o nome de Deus e aprontava foram um pouco tensos. Aí eu já nasci traumatizado e vim ser espírita. Porque eu já disse aqui, vou falar, não sei se vocês ouviram. Quem fala bem no púlpito espírita hoje não aprendeu no meio espírita. Porque é a nossa primeira encarnação como espírita. Aprendeu nas encarnações passadas, como padre e pastor. Então, o que são os oradores espíritas? São aqueles espíritos que têm a missão de desfazer as mentiras que falaram no passado. Estamos aqui, cumprindo o dever, para quando eu chegar lá, a minha ficha está mais ou menos. Eu já sei o que o meu espírito vai dizer. Ainda falta mais 3, porque foi muita, você aprontou demais. Pode voltar. Estamos aqui. Ou seja, toda tecnologia a gente tem. A tecnologia é essa. Allan Kardec descreve que existem 2 inimigos do espiritismo: o interesse e a ignorância. Não é só do espiritismo, são inimigos da verdade, são os inimigos da sabedoria profunda. O interesse e a ignorância. Então, de que é composta as religiões da Terra? De uma casta religiosa que se alimenta da ignorância, estão interessados, e de uma multidão de ignorantes que estão entregues aos seus instintos materiais e que são massa de manobra, porque são completamente guiados pelo medo e pelo prazer. A humanidade é completamente guiada pela busca do prazer e pelo medo da dor. Nessa situação, os seres humanos da Terra são muito facilmente manipulados. São manipulados o tempo todo. Pela religião, pela política e pela televisão. E até para vender produto, né? Por que é que faz uma propaganda de cerveja e aparece uma mulher bonita do lado? Porque atiça o instinto sexual, faz uma associação, porque na sua razão, você não acredita que se você beber uma cerveja, você vai ter a mulher bonita. Mas os psicólogos sabem
que fazendo o seu instinto sexual vir à tona e mostrando a imagem da cerveja, quando você vê a cerveja, você vai ficar excitado. Você acha que ele está querendo te convencer que bebendo você vai ficar um cara legal e vai pegar um monte de mulher. Não é isso. Ele não é tão burro assim. Ele está te excitando e associando uma imagem, para que o seu impulso sexual esteja ligado no produto, ao ponto de homens ficarem excitados por causa de um carro, e se riscarem o carro dele, e se furarem o pneu, é pior do que a mulher brigar com ele. Ou seja, pessoas instruídas sempre manipularam os instintos da humanidade. E é daí que surgem os condicionamentos psíquicos que nós chamamos de fanatismo. São condicionamentos psíquicos. Eu lembro que isso foi lá em Feira de Santana. Eu acho que foi em Dom Itamar. Dom Itamar finalmente chegou à brilhante conclusão que o pobre não precisava comer peixe na Sexta-feira Santa, não, que ele podia comer carne. Estava sem dinheiro para comer peixe. Um homem de bem. Você sabe o que os católicos da cidade fizeram? Ficaram revoltados. Eu passei a minha vida inteira comendo peixe, agora vem esse bispo aí dizendo que eu posso comer carne. Por quê? A religião, em certa medida, é uma espécie de negociação, de manipulação com Deus. Deus, minha vida vai estar certa porque na Sexta-feira Santa eu como peixe. Você está negociando com Deus. Aí vem o bispo e diz que você não precisa comer peixe não, pode comer carne. Acabou o seu mundo. Você estava seguro que nada de errado ia te acontecer porque você comia peixe na Sexta-feira Santa. Aí vem o diabo do espírito e diz: você pode comer até churrasco. Aí você diz: então o espírita só pode estar com um demônio no corpo. Porque a minha vela, a minha Sexta-feira Santa, a minha novela, o meu caruru de Cosme e Damião que eu comi esse mês, que eu não sou bobo, é a minha porta para o céu, é a minha segurança. Eu faço um bocado de coisa errada, eu não presto, mas eu faço o caruru de Cosme e Damião. Não vem aqui dizer que a minha porta para o céu está errada, não. E não desrespeite a minha avó. A minha avó também fazia. Eu não desrespeito ninguém. Como eu não tenho fanatismo religioso, não tenho problema nenhum, nesse mês de setembro, me chamaram para comer um caru no terreiro de Umbanda, e eu fui, porque o vatapá estava muito bom. Né? E digo para vocês de público, até dancei na roda. Porque eu não sou médium. Se você for médium, não faça isso não, viu? Vou explicar detalhadamente porque se você for médium, você não deve fazer isso. Cada um se conhece. Porque a roda da Umbanda é um mecanismo hipnótico. Você gira, 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 canta, 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 para entrar em transe. Mas os seguidores não sabem disso. Quem sabe é o Pai de Santo. Né? E tem aquele magnetismo, onde junta muito médium, tem o magnetismo. E quem está em transe sugestiona você. Então, se você não for muito forte e resistente, não entre na roda não, porque senão você pode soltar a franga, não vai dar certo. Mas eu me conheço, eu sei fechar meu campo, eu não sou médium ostensivo, né? Eu nunca dei uma psicofonia, eu sei me controlar, problema nenhum em bater palmas no terreiro.
porque eu não sou um fanático religioso. Eu posso entrar em igreja, como entro, igreja católica, igreja protestante, não tem problema nenhum por mim. Porque a minha salvação não está no lugar que eu frequento e na regra que eu sigo. A minha salvação está na pessoa que eu sou. A salvação de todo mundo. Mas, como ser uma boa pessoa é muito difícil, é mais fácil você acreditar que a sua salvação está na religião. E quando alguém fala que a sua religião está errada, você está tirando o chão da pessoa, porque aquilo ali é a segurança existencial da pessoa. E por isso, essa pessoa que tem essa segurança existencial na religião não pode tolerar a existência de outra religião. Por quê? Porque a existência de pessoas que pensam diferente dela tira a sua segurança. Porque ela, na verdade, ela não tem tanta fé assim. Ela não acredita tanto assim no Cosmos Damião. Os mais intransigentes com a opinião do outro são aqueles que não estão seguros da sua opinião. Ele se sustenta naquela fé. O outro que pensa diferente é uma ameaça à fé dele. É uma ameaça àquilo que sustenta a vida dele. Então, o outro que pensa diferente não pode existir, porque ele te ameaça. E aí é que acontece as guerras religiosas. Acontece por dois motivos. O primeiro motivo, porque religiões são campos de disputa de poder. Então, um líder religioso quer eliminar o outro que está ameaçando o poder dele. E porque religiões são campo de autoafirmação pessoal. Então, a existência da outra religião é uma ameaça à sua segurança pessoal, enquanto ser que está sendo protegido por Deus. Porque é o seguinte, se eu sou católico e existe o islamismo, um dos dois está errado. A simples existência do outro significa que talvez eu esteja errado. E eu não posso admitir a possibilidade que talvez eu esteja errado, porque senão eu vou para o inferno. Então o outro tem que ser exterminado, para que eu me sinta seguro. O neófito, aquele que acaba de entrar numa religião, às vezes até o espírita, por atavismo. Como é que você reconhece o recém-convertido? Ele quer converter todo mundo. Mas subconscientemente, ele quer converter todo mundo para se converter. Ele quer se convencer. Se ele entrou na religião e ele levou a família dele, é porque ele está certo. Mas se ele entrou na religião e só ele acredita, talvez ele não esteja certo. E ele não suporta isso. Quem faz mais esforço para convencer o outro é quem precisa ser convencido. Ele quer vencer a batalha ideológica para ele se afirmar naquilo que ele acredita. Porque ele não acredita tanto assim. Porque acreditar em Satanás em pleno século XXI é uma tarefa difícil. Mas tudo isso é um processo subconsciente. Porque o homem tem a zona consciente e a subconsciente. Então o cara acabou de entrar na igreja. Ele está se dando bem, ele está conseguindo talvez se superar. Ou pior ainda, ele está na esperança de ficar milionário.
Meu irmão, se a igreja dele estiver errada, ele não vai ficar milionário. E você não fala nada para ele, mas você segue outra coisa, só de você seguir outra coisa, está indicando para ele a possibilidade que ele esteja errado. Ele não pode tolerar isso. Como assim você não segue a minha religião? Eu tenho que te converter. Quanto mais gente eu converter, mais certo eu estou. Então, existe um processo de disputa de poder, existe um processo de vazio existencial, de insegurança existencial. Aliás, esse vazio existencial, essa busca de sentido para a vida, faz com que a gente se comporte fanaticamente em relação a outras coisas, como política, futebol e até um artista de cinema. Eu vi, qual foi o artista que eu vi esses dias? O artista se apresentando e a mulherada se acabando de gritar. Se fosse Jesus, não estava gritando desse jeito. E se joga no chão. E desmaia. Quando Elvis Presley se apresentava, aquele negócio. Ou até mesmo o fanatismo pelo outro, pelo cônjuge. Ou pelo filho. Porque tem mãe que é fanática pelo filho. Eu lembro do diretor da escola, que foi meu professor, deu 3 dias de suspensão para o menino, porque ele estourou uma bomba no banheiro. A mãe apareceu lá no dia seguinte. Por que você suspendeu meu filho? Ele está estressado porque vocês estão maltratando ele. Tadinho do meu filho. Isso é o quê? Vazio existencial. Uma necessidade do homem de ver sentido na vida. De dar sentido à vida. De dar colorido à vida. Então, essa energia psíquica, que Freud chamava de libido, o ânimos de Jung, que escreveu 2 volumes sobre psicologia e religião, então ele vai colocar em alguma coisa para dar sentido na vida dele, para dar emoção à vida dele. Pode ser o futebol, pode ser o dominó, pode ser o jogo, pode ser a política, ou pior ainda, pode ser as drogas. E pode ser a religião, quase sempre. O que faz com que a pessoa cometa um equívoco enorme alimentado pelos líderes religiosos. A religião não dá sentido à vida das pessoas, mas as pessoas procuram uma causa para chamar de sua. Por quê? Porque as pessoas ainda não detectaram qual é a verdadeira fome do Espírito. A fome do Espírito é uma fome de Deus. É uma fome do seu Criador. O que dá sentido à vida do ser humano é o seu papel enquanto filho de Deus. Ah, Marcelo, mas o religioso ele procura Deus. E é aí que vem a maior mentira de todos os tempos. O religioso, todos nós estamos em busca de Deus, mas o religioso não está procurando Deus, ele está procurando a religião. Ele não está se encontrando com Deus, ele está se encontrando com o culto, com a oração, com a vela, com o ajoelhar, com o líder religioso. Ele não está se alimentando de Deus, ele está se alimentando de culto, de fanatismo religioso. Ele vai para a igreja e ele está lá com a atenção dele voltada para a religião e não para Deus. Com as coisas que ele quer. O homem, quando se volta para Deus, ele se volta para pedir. O homem da terra ele não procura Deus, ele vê em Deus uma espécie de serviçal para atender os seus desejos.
Ele não está indo para a igreja para se encontrar com Deus, ele está indo para a igreja para Deus atender as necessidades dele, reais ou imaginárias. Por isso, nós vivemos uma humanidade completamente subnutrida. E todo mundo precisa da nutrição transcendente, da nutrição espiritual. Não só da boca vem, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que vem de Deus. Essa transcendência, esse ideal, o homem canaliza para muita coisa. Para a política, por exemplo. Que nós vemos o fanatismo político hoje, as paixões. Ele está procurando um ideal maior do que ele, um ideal coletivo, uma transcendência. Mas ele está canalizando essa energia para a política. Outros canalizam para o futebol. Para o futebol não, para qualquer esporte, qualquer time. E outros canalizam para o vício. É o que Jorge Andréa chama, no livro Impulsos Criativos da Evolução, de núcleos criadores. O espírito, ele tem núcleos em potenciação de criação. Nós temos um poder criativo. Nós somos Deus, nós somos a luz do mundo. Nós estamos o tempo todo pensando e criando. Então nós precisamos direcionar o nosso potencial criativo. Mas a maior parte do tempo, nós estamos criando um contra os outros. No nosso desejo de autoafirmação. Qual é a solução? Novamente está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, na primeira frase: fora da caridade não há salvação. O homem deve pegar toda essa energia que ele gasta com religião, com política, exageradamente com esporte, com um artista, com um filme de televisão. Ele precisa fazer a única coisa importante que existe na vida, que é servir as pessoas. É a única forma de entrar em contato com Deus. A única forma de entrar em contato com Deus é amando. Não acredita em mim, não. Jesus disse isso há 2000 anos atrás. Procurem no Evangelho onde foi que Jesus instituiu um culto. A coisa mais próxima que Jesus fez de um culto foi a Santa Ceia, mas você chamar um jantar de culto, uma confraternização. A Santa Ceia foi uma confraternização. E o pessoal transformou num culto. Jesus não batizou ninguém. Ele não batizou ninguém. Ah, mas ele foi batizado. O cristão é para fazer o que Jesus fez ou o que fizeram com Jesus? Jesus se deixou batizar e se deixou crucificar. Jesus não batizou ninguém, não construiu igreja nenhuma, pregava na igreja dos outros, ele pregava na sinagoga, né? Então, se Jesus ia na sinagoga, eu posso ir para o terreiro. Não ensinou ninguém a acender vela, não proibiu ninguém de comer carne, não instituiu feriado santo, não usava terno e gravata, nem cobrou dinheiro de ninguém. Agora Jesus deu uma ordem. Se você for no Evangelho, você vai ver que Jesus deu algumas ordens. A primeira ordem foi para que os apóstolos saíssem pregando. Isso Jesus mandou fazer. Mas a segunda ordem Jesus mandou curar as pessoas,
Ele deu essa ordem. Mas ele deu várias instruções numa frase só. Eu tive fome e me deste de comer. Eu tive sede e me deste de beber. Eu tive doente e me visitaste. Por isso vocês vão entrar no reino dos céus. Mestre, quando foi que nós fizemos isso? Cada vez que fizeste a um desses pequeninos, era a mim que fazias. Essa é a ordem. Jesus mandou a gente pregar, mas não mandou a gente agredir. Pelo contrário, entre na cidade e se a cidade não te receber, saia. E vá procurar outro. A ordem de Jesus foi essa. Vá curar as pessoas, vá alimentar as pessoas. Essa é a doutrina do Cristo. Jesus não incentivou religião e não criou religião. Porque ele sabe que o que liga o homem a Deus é a prática da caridade. E nós espíritas, 2000 anos depois, nós modelamos o nosso movimento nesse sentido. Qual é a minha missão como espírita, enquanto divulgador espírita? Eu pessoalmente não quero que ninguém deixe de ser espírita porque não sabe o que é. Então a minha missão é que todo mundo saiba o que é espiritismo. E saiba que existe. Nem que seja para me chamar de endemoniado. Se o indivíduo sabe o que é o espiritismo, a minha missão está cumprida. Enquanto divulgador da doutrina. Eu não saio por aí falando que sou espírita, mas se perguntarem eu digo sem pestanejar. E uma vez uma amiga minha católica começou a fazer perguntas, eu estava meio preguiçoso de responder, até isso. Mas respondo. Todo mundo que me procurar sobre espiritismo, eu paro e falo. Meu dever. E todo mundo que eu acho suscetível, eu falo. Se a pessoa aparecer pregando a Bíblia, a religião dele na minha casa, eu recebo e escuto, mas ele vai ouvir algumas coisas. O último que apareceu saiu em 30 segundos. Você acredita que a Bíblia é a palavra de Deus? Não, ele ficou assustado e foi embora. Tem um pessoal que fica assustado quando eu digo que sou espírita. Mas se ele não ficar assustado, não tem problema. Vamos escutar. É um ato de alma. Olha, gente, o pessoal acha chato. Eu, como espírito, tenho outra visão. Ó. O cara que vem pregar uma religião para mim está preocupado comigo. Ele está preocupado com minha alma. É uma pessoa boa. Por que eu vou ficar pensando mal? Né? Por que eu vou tratar mal uma pessoa que está querendo me salvar? Mas ele está com uma visão de salvação frequentemente motivada pelo fanatismo religioso. Não que não existam líderes religiosos puros de coração, que estão realmente ligados a Deus. Mas estes têm a marca do verdadeiro profeta. No Evangelho segundo o Espiritismo, ensina: se reconhece o verdadeiro profeta pelo poder moralizador da sua obra. Ou seja, pelo poder que ele tem de levar outras pessoas a fazer o bem. Então, aí a gente bota Irmã Dulce, que tem aquela instituição, freira. Lógico que Irmã Dulce é um espírito mais adiantado do que eu. Com a freirice dela e com o terço dela, rezando, problema. Ela estava executando a missão dela, o papel social dela, provavelmente resgatando algumas almas que eu deixei perdidas quando eu era padre, né? Então, lógico. Por quê? Porque é uma verdadeira profeta.
a obra dela teve um potencial moralizador. Está aí até hoje. São Francisco de Assis, Santo Antônio de Pádua. Eu estou falando dos grandes vultos do catolicismo. Você vê que os religiosos que merecem nosso respeito são aqueles que servem à humanidade. Você vê até no seio do catolicismo, que no fundo, a religião é carregada por aqueles que se sacrificam pelos outros. Tem um monte de gente que prega, um monte de gente que estuda, um monte de gente que ora, mas quem sustenta é quem serve. Porque quem serve, quem ajuda, é que tem potencial moralizador sobre os outros. No campo protestante, a gente vai ver Martin Luther King, que morreu servindo. Aquilo era um homem de Deus, que lutou contra outro fanatismo, que é o fanatismo racial, político, racial. Se reconhece o verdadeiro profeta pelo caráter moralizador da sua obra. Não se reconhece o verdadeiro profeta por fenômenos mediúnicos, fenômenos espirituais, curas espirituais, por mágica. Se reconhece pelo caráter moralizador da sua obra. O Espiritismo ensina de tudo direitinho. É por isso que hoje nós não precisamos ser ignorantes mais. Nós vivemos hoje na era do conhecimento. Mas, como a religião e o contato com Deus é uma experiência emocional, o que acontece é que nós vivemos uma civilização muito instruída, mas pouco educada. Você tem o seu nível de PhD, você fez mestrado na faculdade, mas você vê a pessoa da outra religião como uma ameaça existencial. Porque isso não é uma experiência intelectual, isso é uma experiência emocional. Você só vai deixar de ver. Você pode ter o seu PhD em sociologia, não sei das quantas. Você só vai deixar de ver o outro quanto uma ameaça quando você descobrir e sentir que a única ameaça à sua vida é você mesmo. E que Deus está dentro de você. Enquanto o homem não descobre Deus dentro de si, ele vai ver sempre aquele que acredita diferente dele como uma ameaça. E agir frequentemente, violentamente. Mesmo com todas as instruções, com todas as leis, porque é uma questão emocional. Educação é uma questão emocional. As nossas autoridades ainda não entenderam isso. Respeito e amor ao próximo é um sentimento. Você tem que respeitar a religião do outro porque está na Constituição Federal a liberdade religiosa, e se você fizer discriminação você vai ser preso. Não está dizendo nada. Ele só vai respeitar o outro quando ele enxergar o outro enquanto filho de Deus. Quando a sensibilidade espiritual dele conseguir perceber o bem que o outro faz. Isso é uma questão emocional. Você olhar para uma freira, como tem uma instituição católica lá em Feira de Santana, para elogiar, posso citar a Irmã Rosa. Você olhar para uma feira que dá 100 refeições por dia, e você valorizar que uma pessoa chegou lá com fome e saiu alimentada, você tem que ter uma experiência emocional de compaixão, de empatia, que se você não tiver, você vai achar que o esfomeado é um vagabundo, como eu já vi muita gente dizer. Você nunca passou fome na vida? Como é que eu vou falar mal e não valorizar uma freira que está alimentando o povo? Ah, mas ela está alimentando o povo porque quer aparecer. Isso é um problema dela. Você está no coração dela para saber o que está acontecendo? Eu valorizo. Como é que eu não valorizo, não admiro a freira? O outro é meu irmão, o outro está com fome, está com o estômago rangendo lá.
Tem lá a obra de seu Gessé que dá 500 refeições por semana, ou por dia. Os moradores de rua vai tudo almoçar lá. Eu tenho que ter um coração de pedra para achar que ele é o Satanás. Porque como muitos religiosos pregam, né? Fazer o bem e não seguir a Deus não adianta nada. Ele está fazendo o bem para pregar o erro. Vocês vão ver esse argumento. Como falaram de Chico Xavier, eu já vi líderes religiosos falando de Chico Xavier. Ele faz tudo isso, mas ele faz uma coisa muito pior, que é disseminar o erro. Tirando o povo da religião. Tudo isso, todo o bem que ele faz é obra do Satanás. Porque é o Satanás tirando o povo. Quer dizer, é mais importante estar certo do que servir a população, do que ajudar o próximo. O mais importante são os dogmas. Não importa que Chico Xavier está alimentando o povo debaixo do abacateiro. O que importa é que o pessoal está deixando de rezar o terço por causa dele. Rezar o terço é mais importante que alimentar o povo. E nós espíritas, que somos intelectualizados, às vezes a gente tem uma noção arrogante também diante da dor próxima. O importante é divulgar o espiritismo. Quem morrer de fome reencarna. Como eu já vi companheiros espíritas meus me dizendo: Marcelo, mas você está ensinando a doutrina para eles? O cara está com fome, não estou interessado em ensinar a doutrina, não. Porque a humanidade é difícil, a gente se insensibiliza mesmo, né? A gente chega à conclusão que o importante é dar a vara, é ensinar a pescar, e chega à conclusão que dar comida sem ensinar a doutrina não funciona. Quantas pessoas na rua me chamam de pastor? Eu não tenho tempo para esclarecer as pessoas que eu não sou pastor. Não vou gastar meu latim com isso. Tá bom, tome aqui. Tá bom, pastor. Né? Seria um fanatismo religioso meu eu parar para esclarecer para uma pessoa que está com fome na rua que eu não sou pastor, que eu sou espírita. Então, para todos os efeitos, sou pastor. Inclusive, tem alguns que não vão comer se souberem que eu não sou um pastor. Então, deixa ele comer. Né? Agora, como Jesus disse, não me negues. Se me perguntarem, você é vereador? Não, eu sou espírita. Porque tem uns políticos também que quer se eleger distribuindo comida. Isso não é caridade. É tudo o espírito da coisa. Então, qual é a missão do espírita? O espírita ele tem uma missão grandiosa. Primeiro, o exercício religioso sem poder, que é um dos maiores vícios da humanidade. O exercício religioso sem mandar nos outros. Isso é difícil. Isso exige a superação de vícios. O exercício do bem sem desejar gratidão. O ensinar sem desejar ser seguido, que é a humildade. É o desafio do espírita. Religião sem poder, ensinamento sem obediência, instrução sem segredos. Ou seja, nós estamos aqui realmente em busca de Deus, porque nenhuma recompensa a gente oferece, nem poder, nem dinheiro, nem a garantia que nada de errado vai acontecer na sua vida. O que é que eu ofereço em nome do Espiritismo? Deus. Meu irmão, se você ficar doente, se te roubarem, se você perder seu emprego, Deus esteja contigo. Porque Deus é tudo. E o resto é nada. É essa a religião espírita. A religião cósmica do amor, do encontro com Deus, e a nossa pregação é a nossa vida. A prática da caridade e do amor é a nossa pregação. A gente não tem que sair convencendo ninguém. A gente só tem que ser, como Jesus mandou, a luz do mundo. Se nós formos a luz do mundo, aqueles que estão em busca da luz vão nos encontrar.
Então nós agradecemos ao nosso irmão Marcelo pela sua palestra, pela sua mensagem, né? E que cada um de nós faça a sua reflexão, a sua avaliação, né? De sorte que possamos, né, cada um, aproveitar o máximo possível da mensagem que ele nos trouxe e buscarmos a cada dia, né, engrandecer a nossa doutrina pela nossa prática, né, pela nossa conduta, né, abrir os caminhos para que as pessoas, como nós também, nos encontremos com Deus, né. Esse é o grande objetivo nosso na Terra, mais uma vez, com esse corpo de carne, né? Obrigado, Marcelo, muita paz, muita luz. E eu agora vou... Evangelização infantil é o nosso trabalho com nossas crianças todos os sábados, das 15 às 16 horas. Juventude Espírita Zé Petitinga, dia de hoje, às 15 horas, né, os meninos e as meninas, nossos jovens se encontram aqui nesta casa para estudarem a doutrina, discutirem os temas da doutrina, né? E se prepararem para os trabalhos do Cristo. Cantina Segep, experimente as delícias e contribua com as obras desta casa, né? Lá embaixo, nossa cantina, fica no térreo, são quitutes maravilhosos, né? Doces e salgados, e que vale a pena a gente, né, degustar, né? E se sente bem e ajuda a nossa casa também com o que se arrecada, né? Porque o dinheiro da cantina serve principalmente para as despesas com palestrantes, né? Que a gente vê de outros municípios, eles pagam, tem o transporte, tem a hospedagem e tudo mais, né? E esse dinheiro da cantina ajuda bastante nessa questão. Bazar Beneficente, também é uma fonte de renda muito boa para a nossa casa, fica no térreo, é uma lojinha que nós temos aqui anexada ao Salão Térreo e funciona de segunda a sábado, né? A partir das 9 horas até as 17 horas, menos sábado que vai até às 13 horas. Livraria Segep, nosso alimento da alma, né? A luz do conhecimento, protege teu espírito contra as armadilhas da ignorância. André Luiz, ali nessa livraria, né? Nossa irmã Lu, a coordenadora, ela fica muito feliz quando está cheia de gente lá olhando ali e comprando, né? É uma coisa muito boa para todos nós. Nota Premiada Bahia é um programa do governo do estado da Bahia, onde as pessoas se cadastram no programa, né? E ao se cadastrarem, escolhem duas instituições, uma da área de saúde e uma da área social, para se beneficiarem com esse programa. Então nós pedimos às pessoas que quem não se cadastrou, que se cadastrem, né? É fácil entrar no site da Fazenda do Estado, é 5 minutos, né? Quem não quiser se inscrever pelo site, se inscreve aqui com nossas irmãs, tem a mesinha ali, 5 minutos você se inscreve. Feita a inscrição, a pessoa escolhe uma instituição, né? Então, da área de saúde, você escolhe qualquer uma que você quiser. E a da área social, nós pedimos que coloque a nossa casa, Sociedade Espírita Zé Petitinga, né? Aí, toda vez que você for, depois de cadastrado, toda vez que for fazer uma compra, aí você pede que coloque o seu CPF no cupom fiscal, na nota fiscal. Ao fazer isso, você estará contribuindo com a nossa casa. Entendeu? Porque uma fraçãozinha daquele imposto, ICMS, o que for, que a pessoa paga, que nós pagamos, né, retorna para as instituições escolhidas pelos cidadãos e pelas cidadãs, né? Ainda está, não é importância significativa, mas é bastante útil, serve muito a todos nós, né? Plantão de Passe é um programa lindo também que realizamos nessa casa, todos os dias, de segunda a sexta, das 9 às 10 horas, nós fazemos um estudo do Evangelho de Jesus, né? E das 10 às 13, nós temos um trabalho de frutoterapia, socorro espiritual, que realizamos aqui. 9 às 10, o estudo do Evangelho, e das 10 às 13, esse trabalho de frutoterapia. Pronto, eu agora peço aos irmãos passistas que ocupem suas posições, né? Peço ao irmão Marcelo para fazer
a nossa prece de encerramento e de agradecimento a Jesus. Deus Todo-Poderoso, Senhor do Universo, obrigado por ter nos criado no seu infinito amor, para fazermos parte das grandezas da sua criação. Agradecemos esse momento, a dedicação dos espíritos superiores, que nos tutelam há séculos, na árdua caminhada em direção à luz. Agradecemos ao Mestre Jesus. O seu exemplo é excelso, testemunhando a renúncia e a caridade, educando nossos corações com a força do seu coração. E pedimos, Senhor, mais uma vez, como espíritos claudicantes, que vacilam diante da prática da virtude e do bem, a inspiração dos espíritos superiores, a inspiração do seu Evangelho de amor, o apoio dos nossos espíritos protetores, a presença dos nossos espíritos familiares em nossos lares, para que todo momento nós sejamos inspirados, orientados e fortalecidos em direção à vida eterna. Que assim seja.